Estamos aqui em Santiago, Rio Grande do Sul. Esse é o programa Sábado Especial. É um programa que traz assuntos muito importantes, né? De uma forma mais clara, mais transparente também, né? Há muitas informações, logicamente, né? Muita agitação aqui no Brasil, né? Vivemos tempos difíceis, as liberdades estão sendo tolhidas, né? Era de se esperar isso, né? Muitas mudanças, mas hoje nós vamos trazer assuntos mais internacionais aqui também, né? Informações corretas sempre trazem uma opinião correta. Informações assim incorretas pode estar manipulando você que nos ouve. Cuidado com as informações recebidas hoje. A mídia tradicional está muito tendenciosa, né? Hoje nós temos um convidado especial que já esteve inclusive algumas vezes aqui no nosso programa Sábado Especial, que é o André Schwesberg. Acho que mais ou menos pronunciei assim, né? Lá de Santos, São Paulo, do Ministério Wings for Life. É um prazer sempre receber o André aqui. Bom dia, André. Programa Sábado Especial. Não sei se já conseguimos contato. Estamos conectando com ele aqui. A gente já vai entrar para vocês aí, né? Então, como falamos aqui no início do programa, esse meio de ano já aqui que estamos em Santiago, né? As notícias aí são muito assim rápidas, né? E muitas delas nos trazem bastante assim inquietação, preocupação. Uma das principais é a questão justamente dessa questão da liberdade pessoal individual, né? Aqui no Brasil, como todo país, existe um documento, né? Uma chamada Constituição, que é aquilo que deveria reger, né? Uma nação. Aliás, as nações democráticas têm as constituições. Na realidade, quem rege as nações não são exatamente os políticos, né? Mas são cartas chamadas de constituições, né? Onde ali há direitos e há obrigações de cada cidadão, né? E aqui no nosso país, que se diz democrático, uma república, né? Também não é diferente. Mas infelizmente a gente tem visto, né? Nos últimos dias, problemas em relação a isso, né? Alguns intérpretes, vamos usar essa palavra assim, da Constituição, não estão cumprindo as suas obrigações constitucionais, né? E aí começa a ver o que nós chamamos de arbítrio, né? Palavra difícil de pronunciar, né? Ou seja, começa a ver soluções humanas para problemas que são de nós todos. Então, como disse no início do nosso programa, né, André? Bom dia, André Schwesberg. Está falando de São Paulo, Santos, né, André? Mais uma vez aqui, nós nos sentimos honrados com a tua presença no nosso programa Sábado Especial, para nós falar, né, André, desse mundo que vivemos hoje, século 21, no ano 2021. Bom dia, André. Bom dia, doutor Sérgio Ribeiro. Mais uma vez aqui um prazer estar com vocês no programa da Rádio Verdes Pampas, o programa Sábado Especial. É sempre muito bom poder bater esse papo, conversar, falar sobre as atualidades aqui do que está acontecendo e a gente também falar tudo isso à luz da Bíblia, né? Que é um parâmetro de verdade para a gente. É uma alegria estar com vocês. André, alguém já disse que as democracias, assim chamadas, né? Só funcionam como tendo base a palavra de Deus, né? E quando as democracias deixam de utilizar a base moral da palavra de Deus, as leis se tornam arbitrárias. O que tu poderias falar sobre isso? Hoje a gente vê as democracias, entre aspas, né, criando leis completamente imorais ou até amorais, vamos dizer assim. O que tu poderia falar sobre isso? É interessante quando nós olhamos para a Bíblia, né, e a gente vê um conjunto de leis, isso já desde a instituição do povo de Israel, quando o povo sai do Egito, né, e vai em direção à Terra Prometida. Deus dá um conjunto de leis a Moisés justamente para que naquele período de caminhada, de transição, aquele povo que não era pequeno, né, nós estamos falando aí mais de 1,5 milhão de pessoas caminhando pelo deserto, pudessem ter qualidade de vida, pudessem caminhar de forma
ordenada, em paz e segurança. Então nós temos nessas leis também princípios de vidas que podem dar a garantia de uma regra de boa convivência, né, e de relacionamento social. E obviamente Deus propõe para o homem um estilo de vida que traga para ele abundância, que seja uma vida saudável. Quando nós nos deparamos com a arbitrariedade de governos estabelecendo princípios e leis que vão atender primariamente os seus desejos e intenções ideológicas, a gente começa a sair um pouco fora dos trilhos, porque normalmente esses princípios tendem a atender a necessidades de grupos pequenos, menores, né, ou de pensadores que querem impor a sua visão de mundo, né? E as leis de Deus e a palavra de Deus impõem a visão de Deus para a humanidade de uma forma equilibrada. Obviamente nós sempre vamos encontrar pessoas que vão contestar, né, vão questionar a questão das leis de Deus e a palavra de Deus, que é a Bíblia, como às vezes sendo uma forma de discriminação a grupos menores, e a gente vê isso de uma forma muito clara quando a gente fala de grupos que têm um estilo de vida que é desaprovado na Bíblia, né? Então, hoje a gente lida muito com essas questões, dessa tensão entre o mundo, o pensamento humano e o pensamento divino, né? E aí a gente começa a ter conflito de viver aqui na Terra, tentando preservar aquele pensamento divino. Hoje em dia, se você busca viver princípios que estão na Bíblia, você é questionado. Não só por querer viver aquele princípio, mas como também por defender aquele princípio, independente da questão de respeito ao ser humano. As pessoas têm distorcido um pouco, né, a questão de você ser uma pessoa convicta, conservadora, com preconceitos. Então, de repente, você se vê defendendo o seu ponto de vista e as pessoas confundem essa questão com uma ação preconceituosa ou de incitação à violência contra determinados grupos e pensamentos e coisas assim. E isso infelizmente tem crescido, né? Essa postura tem crescido, tem se espalhado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e tem começado a gerar já prejuízos, né, à liberdade. A gente tem visto aí aqui mesmo no Brasil há pouco tempo a questão que aconteceu aí com um líder evangélico que foi questionado pelo posicionamento das suas crianças na escola, e tantas outras pessoas que têm se levantado para defender a sua convicção de fé e a sua visão de vida fundamentadas na Bíblia, e aí passam a ser perseguidas porque são vistas como pessoas que incitam ou disseminam a violência, o preconceito nas relações na sociedade. Que essa visão, vamos dizer assim, essa ideia, ela não é só aqui no Brasil. Nós queríamos comentar sobre a ONU, né? Em recente declaração que faz parte do seu programa chamado de ID 2020, a ONU declara, né, que a igreja cristã é inimiga dos direitos humanos. Interessante isso. A ONU diz que vai se tornar, né, pela interpretação do texto, que a gente se tornou uma religião mundial e para impor suas leis humanitárias, que não são leis espirituais, ou seja, com base na palavra de Deus, para que o mundo não esteja sujeito à doutrina cristã, para que não possa impor a sua espiritualidade e leis. É interessante esse documento, né, André? Gostaria que tu comentasse um pouquinho
A ONU declara também, ou dá a entender que os princípios que ela faz nas declarações servem como uma espécie de religião mundial, né? É aquilo mais ou menos que a gente sempre estava esperando para assumir o controle, assim, ético, comportamental da humanidade. Então, queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa questão que hoje é institucional, não a nível só do Brasil, mas do mundo inteiro, em relação à Organização Mundial da ONU, né? O senhor está se referindo aí a um artigo, né, que foi escrito e foi postado até mesmo no site da ONU no dia 2 de março de 2020, então aí já temos um tempinho, né? Isso mas mesmo. Que é muito, muito atual. Ele foi postado, o conteúdo dele veio de uma declaração feita por uma chamada Ahmed Shahid, que foi um relator especial da ONU, um relator independente, falando sobre a liberdade de religião ou de crença, né? Fazendo a observação que o direito à liberdade da religião protege os indivíduos e não as religiões como tal. O que ele quis dizer com isso? Você, como indivíduo, você tem o seu direito, sua voz, o seu direito de voz, de você colocar a sua opinião, mas ele está aqui atacando as instituições religiosas, ou seja, qualquer instituição religiosa, inclusive a igreja cristã, né, que tenha um posicionamento ou um ensinamento que possa ameaçar qualquer grupo específico, seja ele biblicamente correto ou não, nas suas ideias, nas suas filosofias. Ou seja, se eu tenho uma instituição que defende determinado tipo de princípio de vida ou de procedimento, aquela religião, ou aquela igreja, aquela instituição não pode ser utilizada para se manifestar, para contestar qualquer coisa que esteja sendo feita. Então, essa declaração que foi feita, ela vem trabalhando dentro da ONU, né, exatamente essa questão de condenação a qualquer tipo de manifestação internacional ou nos países locais que possam atingir grupos específicos. Nesse próprio artigo ele fala sobre os grupos LGBT+, ele fala de outros grupos que estão falando sobre a questão de ideologia política, e eles acabam levantando e colocando em xeque a liberdade para você se posicionar diante dessas linhas de pensamento e de conduta, né? Então, esse Shahid, ele também demonstra preocupação com o aumento de campanhas políticas e aquelas realizadas por instituições religiosas que invocam aí a liberdade religiosa, né, para buscar reverter os direitos humanos. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando uma igreja se levanta pregando contra o homossexualismo, por exemplo, porque é uma mensagem bíblica, né, e pregar contra o homossexualismo não quer dizer pregar contra a pessoa que vive essa realidade de vida. Não quer dizer que há uma discriminação, uma incitação ao ódio ou à perseguição. A pregação, ela é contra um ato, contra um estilo de vida, né? E ele diz assim que essas instituições que se levantam, e até grupos políticos que defendem, né, grupos políticos conservadores, e isso a gente está vendo aqui no Brasil mesmo, né, o governo da situação, o governo presente hoje é um governo que busca preservar alguns valores que também estão na Bíblia, né? É um governo conservadorista, tem sido muito atacado por isso, né? Quando o presidente atual estava concorrendo às eleições e de acordo com a agenda dele, com o programa de governo e com a sua linha de pensamento, houve um grande pânico por parte de grupos liberais
de que aqui no Brasil começaria uma corrida e uma caça às bruxas, né? Principalmente a esses grupos de LGBT, grupos de esquerda, e após a posse e o início desse governo, nós vemos que nada daquilo que foi, entre aspas, profetizado ou alarmado tem acontecido, né? A gente não tem visto por parte do governo uma perseguição, uma caça àqueles que são posicionados politicamente de esquerda ou liberais. Então, assim, existe uma incitação e uma tentativa de levar ao mundo um pensamento de que, se você é um conservador e você defende valores bíblicos, você não pode ameaçar a liberdade humana ou tirar a liberdade dos direitos humanos. Ou seja, cada um pode ser o que quiser, fazer o que quiser, e se você prega alguma coisa contra isso, é como se você estivesse infringindo a lei dos direitos humanos. Isso é uma coisa muito perigosa, por duas questões. Aí eu não sei se o senhor me permite, pastor, colocar dois textos bíblicos que me chamam bem a atenção e esclarecem bem esse momento que a gente está vivendo, e como que a gente tem que agir diante dessas situações, né? Um texto em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 10 e 13, ele diz assim: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, Jesus falando, né? Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas essas coisas, que coisas? Terremotos, epidemias e tudo mais, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos a presenças de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. É muito comum dentro do meio cristão, né, evangélico, quando nós começamos a ver situações de catástrofes, né, como terremotos, tsunamis, ou mesmo a questão da epidemia aí que abalou o ano de 2020, mudou a dinâmica do mundo inteiro, em vários países. A questão de guerras e conflitos que a gente tem sempre vivido, e as pessoas ligarem todos esses eventos com o fim do mundo, a volta de Jesus. Mas esse texto, ele traz uma visão um pouquinho mais ampla sobre a situação da volta de Jesus. Ele diz que essas epidemias vão acontecer, os terremotos vão acontecer, guerras e rumores de guerras vão acontecer, mas ele fala muito claramente, ele diz: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Então, a questão de epidemias, guerras, desastres naturais, elas vão intensificar muito mais do que aquilo que nós já estamos vendo. Mas ele diz que um dos sinais da volta de Jesus, de que estamos nos aproximando, é a perseguição àqueles que seguem a Jesus. Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores. Como que isso vai acontecer na prática, né? Até mesmo pela questão dos direitos humanos, nenhuma nação, nenhum país, a menos que seja realmente fundamentalista na questão do comunismo, como a gente vê em alguns países como China e outros, dificilmente uma nação, um governo, vai perseguir um cristão simplesmente porque ele é cristão. Então eles precisam de instrumentos
para que isso aconteça. E o instrumento que vem sendo utilizado, e a gente vê a ONU como parte desses instrumentos, na questão dos direitos humanos universais, é a questão de que você não pode fazer qualquer colocação ou estabelecer uma pregação que possa ameaçar a qualquer tipo de grupo social, né? E isso tem crescido de tal forma que uma simples opinião a respeito de um determinado assunto defendido por uma minoria pode fazer você pode estigmatizar você como uma pessoa que ameaça a liberdade e os direitos humanos. Então, nós tivemos aí um tempo atrás, o senhor viu a questão da propaganda daquela instituição de sanduíche, usando crianças para falar sobre a questão de gênero. E aí crianças de uma escola evangélica resolveram fazer um vídeo para combater esse pensamento. O pastor e líder, diretor dessa escola, acabou sendo chamado à justiça para dar respostas e explicar o porquê ele utilizou crianças para cercear ou criticar a liberdade humana de se expressar e de ser da forma como cada um bem entende. Então nós começamos a ver que o sistema jurídico no mundo inteiro está sendo aparelhado para começar a confrontar e a perseguir aqueles que questionam determinados segmentos, pensamentos, linhas políticas e estilos de vida, e podendo chegar até uma questão de prisão, você ser preso porque de repente você, na sua atitude, foi tomado como uma pessoa que está incitando a violência, a discriminação, o ódio contra aqueles que são diferentes, né? Então, Jesus já falava isso. Falou, olha, antes dos sinais que vocês vão ver de guerras, de rumores de guerras, de pandemia, vocês vão ser perseguidos. E vão ser perseguidos porque vocês vão estar guardando e preservando os meus valores dentro da sociedade onde vocês estão. Tem um outro texto em Apocalipse, capítulo 12, 17, ele diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Dentro do contexto, esse dragão, obviamente, é Satanás, e essa mulher, contrário de outros textos em Apocalipse, não está se referindo à igreja, mas está se referindo à nação de Israel. E diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são os restantes da sua descendência? É a igreja de Cristo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha que interessante, ele diz que o dragão se irou contra a mulher, ou seja, contra Israel, e contra os restantes da sua descendência, que é a igreja de Cristo. Por quê? Porque eles guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo. Então, o que acontece? A perseguição, né, ela é promovida, ainda que realizada por homens e sistemas jurídicos, ela é promovida por uma ação espiritual. Ele diz que o dragão perseguiu a Israel. Então, uma coisa que nós temos que entender é que as questões que são visíveis, aquilo que a gente vê de noticiário, aquilo que a gente vê acontecendo nas nações, estão sendo realizadas, concretizadas através da ação do homem. Mas quem promove, quem está por trás disso é uma ação espiritual, né? Satanás se levantando, influenciando o sistema jurídico, influenciando governos, para que eles se levantem contra aqueles que preservam a palavra de Deus, aqueles que preservam os mandamentos de Deus, né? E aqueles que preservam os mandamentos de Deus,
eles preservam os princípios que Deus nos deu para que nós vivamos uma vida de qualidade. Aqueles que preservam os mandamentos de Deus, eles estão preocupados em viver a vida do ponto de vista de Deus e não de odiar pessoas. E é isso que os direitos humanos hoje, promovido até mesmo pela ONU, tenta distorcer, né? Aqueles que buscam viver um conceito, um princípio de Deus, são colocados como pessoas que estão atacando outros seres humanos, né? Ao invés de questionar os valores desses seres humanos. Então, o sistema jurídico hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, e principalmente através da ONU, está sendo preparado, aparelhado, para que toda e qualquer atitude internacional ou nacional que venha contra esses valores de direitos humanos que são permissivos para tantas coisas que são abominação diante dos olhos de Deus, possa condenar aqueles que se posicionam de forma contrária ou que pensam de forma contrária. Então, já faz uns 4, 5 anos que eu tenho dito que a perseguição ao mundo cristão, né, mundo cristão judaico, vai se fortalecer e se estender através do sistema jurídico mundial. E nós já estamos vendo isso acontecer aqui no Brasil, temos visto isso acontecer internacionalmente através da ONU, e a ONU condenando questões de Israel, condenando questões do mundo inteiro, pessoas que têm se posicionado sobre os valores de Deus. Então, esse artigo que o senhor mencionou, ele é bem interessante porque ele fala que essa situação já está acontecendo, né? E esse representante aí, o Ahmed Shahid, esse relator independente da ONU, ele argumenta exatamente em cima disso, dizendo que as religiões não podem, de forma alguma, se pronunciar ou se colocar comprometendo os direitos humanos que são fundamentais na questão de igualdade de gênero, de forma nacional ou internacionalmente. Muito bem, o nosso programa hoje, Sala Especial, aqui falando um pouquinho mais sobre temas internacionais, sobre essa posição, declaração que foi feita mais ou menos lá no mês de março, mas que nós estamos comentando ainda, sobre a questão, né, dessa aparente oposição entre o humanismo, né, das leis atuais e também a questão do cristianismo com seus valores, né? Interessante que nesse artigo parece que ele coloca também que o problema está muito mais intenso aqui na América Latina, né? E eu perguntaria então, André, qual é a resposta da igreja diante dessa iminente perseguição que estamos aí para sofrer? Qual seria a resposta da igreja, né? Já essa iminente perseguição através das leis, né? Que vão realmente criminalizar, vamos dizer. Já existe uma onda de perseguição cristã muito forte no mundo hoje, né? Mas que não é assim muito falada, né? Qual seria a resposta da igreja, do povo de Deus em relação a essa iminente perseguição que estamos para sofrer? Então, pastor, nós sabemos, né, pela própria palavra de Deus, que as coisas no mundo e externamente não vão melhorar. Não estou sendo aqui o profeta do caos, mas aquele que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia, que entende, né, aquilo que está escrito ali, a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai falando de uma progressão na história da humanidade, né? E essa progressão da história da humanidade fala de uma progressão e do crescimento do mal, né? A disseminação do mal, a corrupção, do coração do homem,
A palavra mesmo de Deus diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então, essa corrupção que está no coração do homem, que é inerente à humanidade, ela vai continuar produzindo cada vez mais o mal, né? É uma consequência natural. E a igreja, em todo tempo, ela é chamada, em meio à corrupção, em meio à depravação, a ser luz, né? Em todo tempo da história, quando Deus chamou Abraão e a partir de Abraão formou uma nação, a intenção de Deus para a nação de Israel é que ela fosse luz para as nações, né? E isso se ampliou ainda mais quando Jesus veio, e aí todo aquele que crê no Senhor Jesus e se submete à sua palavra, ele se torna parte de um povo, de uma nação que continua com o mesmo chamado, de ser luz. E para nós sermos luz em tempos escuros, nós temos que permanecer caminhando dentro da palavra que Deus tem nos dado. Então, de fato, nós teremos tempos difíceis à nossa frente, né? Porque o que Deus espera daqueles que amam, né, é que eles guardem os seus mandamentos, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O mundo hoje nos pressiona para abrir mão desses mandamentos, para que pelo menos parcialmente a gente abra mão de alguns princípios e valores da palavra de Deus, justamente para não entrar em conflito com uma sociedade que caminha com o coração corrompido. Então, eu sou desafiado a permanecer na prática da palavra que restaurou a minha vida, que salvou a minha vida, e isso vai ser um desafio. Então, a igreja, primeiramente, precisa, mais do que nunca, voltar a ler a Bíblia. É até uma coisa paradoxal, mas o cristão, ele precisa voltar a ler a Bíblia, e ler a Bíblia diariamente, e conhecer aquilo que está escrito lá. Voltar a entender o que Deus está falando através da palavra de Deus. Segundo, a igreja precisa voltar a orar, a interceder. A Bíblia fala, orai sem cessar. Por quê? Porque na palavra de Deus eu ouço, né, aquilo que Deus está falando comigo. Eu entendo o propósito que Deus tem com a minha vida. Na oração, eu sou fortalecido na minha comunhão e na minha relação com Deus, porque Deus nunca chamou o homem para ser religioso. Deus chamou o homem para ter um relacionamento com Ele. Então, através da palavra e da oração, eu estou estabelecendo um relacionamento onde eu posso ver diariamente a intervenção de Deus na minha vida. E mais do que nunca, a igreja precisa ter experiências diárias com Deus que é vivo, porque senão eu vou viver uma fé fria, uma fé religiosa, e eu corro com isso o risco de me abater, de me desanimar, achar que Deus não está me ouvindo, achar que Deus não existe. E a gente vê às vezes muitos cristãos em crise porque vêm os problemas e aí questionam, né? Puxa, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja e os problemas não acabam, né? Jesus foi muito claro, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele nos deixou exemplo de que na nossa caminhada nós vamos ter contrapartidas, nós vamos ter desafios, nós vamos ter levantes, nós vamos ter confrontos, mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? E naquele texto que eu li de Lucas 21, no versículo 13, no final ele diz assim, e essa perseguição, isto vos acontecerá para que deis testemunho. Então, qual é a palavra que Jesus dá para nós, igreja,
em meio a esse levante, esse início de perseguição que vai se estender, ele vai aumentar. Ele diz: se fortaleça, esteja consciente de que isso vai acontecer, tem de bom ânimo, porque eu estou com vocês e eu venci o mundo. E ele fala assim: lembra de uma coisa, isso vai acontecer para que vocês tenham oportunidade de testemunhar, né? Todo o avivamento que a gente vê na história da igreja, ele aconteceu com o derramamento do poder de Deus, mas ele se espalhou por causa de uma perseguição. Quando nós lemos Atos, né, capítulo 1, capítulo 2, e nós vemos a descida do Espírito Santo, e ele fala em Atos 1:9, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, né? Tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então ele fala assim: eu vou derramar poder. O derramamento de poder está diretamente ligado à minha disposição de testemunhar. Deus não deu poder para que a gente pudesse usufruir do poder. Deus deu poder para que nós pudéssemos testemunhar. Mas o que aconteceu naquele primeiro momento é que as pessoas ficaram em Jerusalém, porque ali era o lugar gostoso, ali era o lugar onde o Espírito estava sendo derramado, o poder era derramado, e a tendência do homem é ficar em cima da montanha com Jesus, né? Mas Jesus também falou assim para os seus discípulos: olha, aqui está muito bom, nós não vamos fazer nenhuma tenda, não vamos ficar aqui, nós vamos descer a montanha. E quando eles desceram a montanha com Jesus, os discípulos, né, chegaram lá embaixo e encontraram o endemoniado gadareno. Então, assim, essa é a realidade da igreja, né? Nós podemos subir um monte, Deus vai derramar o poder dele, vai derramar a presença dele, mas ele diz: vamos descer porque nós temos confronto pela frente. Você foi fortalecido, você foi revestido, mas agora nós vamos para a guerra. Então, a igreja hoje tem que estar consciente disso, né? Tempos difíceis virão, mas Deus tem nos dado todos os elementos que nós necessitamos para que nós possamos, em meio a isso, continuar sendo testemunha. Por isso ele falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E esse é o nosso desafio hoje como igreja: voltar à palavra, a ler a Bíblia, gastar nosso tempo em oração, e a despeito da perseguição, nós nos mantermos firmes nos valores de Deus, para que a gente possa ser luz aonde existe escuridão. Muito bem, nosso programa está especial hoje, falando com o nosso amigo André Schwersberg, lá de Santos, né? André, tu falaste há pouco no livro de Apocalipse, a gente vê basicamente dois povos que vão estar diretamente envolvidos nessas últimas batalhas, segundo a palavra de Deus, que é Israel e o povo, e a igreja, né? Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho de Israel. A gente não tem ouvido notícias, né? A gente só ouve Israel quando dá alguma agitação lá, né? E gostaria que tu falasse um pouquinho o que está acontecendo em Israel hoje. Agora se aproxima agora dia 5 para 6, se não me engano, né? No calendário da Bíblia, o calendário judaico, é o início do ano, na festa das trombetas, chamada assim aqui em português. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso aí também. Estamos aí terminando o ano, começando o ano, parece um ano especial, parece um ano Shemitah, né? Um ano que realmente as pessoas vão ter que depender muito de Deus, né? Aliás, como nós devemos estar fazendo sempre, né? Fala um pouquinho sobre Israel, sobre a nação aí, como é que está a nação de Israel hoje, né? Agora mês de agosto de 2021. Então, nós estamos nos aproximando a festa do Rosh Hashanah, né? Rosh Hashanah, como a gente diz, que é o ano novo judaico. Ele começa no pôr do sol do dia 6 de setembro, segunda-feira, e vai até o pôr do sol do dia 8 de setembro. São 2 dias de festa, né? O que é interessante é que o judeu coloca a celebração do Rosh Hashanah como o aniversário do universo. Eles consideram como o dia em que Deus criou o homem, né? Adão e Eva.
e eles celebram essa data como uma das festividades mais importantes aí no meio judaico, né? Então, mas essa festa não é bíblica. O que é bíblico é justamente aquilo que o senhor mencionou, a festa das trombetas, né? Nos 2 dias de Rosh Hashanah se toca o shofar na sinagoga pela manhã, e isso é bem interessante, porque eles anunciam a chegada de um novo tempo, de um novo ano, de um novo ciclo, que o judeu vai estar entrando agora no dia 6 de setembro, no ano 5.782. Nós ainda estamos no ano 5.781. Então, o ano 5.782 da criação do universo, né? O aniversário onde o homem foi criado. Então, nesses 2 dias, existem os cultos, as celebrações e o toque do shofar nas sinagogas nessas 2 manhãs. O que é shofar? É aquele berrante, né, pastor? Aí no sul o pessoal está bem acostumado a questão da figura do berrante, só que o shofar ele é feito do chifre do carneiro, né? E ele é tocado, existem alguns toques específicos que tem nomes, inclusive, cada um tem um significado, e esse shofar, esse toque do shofar, ele é uma referência, aí sim, a uma festa que está na Bíblia, e você vai encontrar lá em Levíticos, capítulo 23, também é mencionado em Números 29, que é a festa das trombetas, né? E lá, nesse texto de Levíticos, ele diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas. A palavra aí no original quer dizer shofar, santa convocação. Então essa é a festa das trombetas, né? E é interessante que essa celebração, ela dá início a um novo ciclo, né, com esse toque do shofar, que é o novo ano que se inicia. Eu acho isso interessante por causa da sequência das festas que existem em Israel, né? Então, nós falamos que dia 6 de setembro a gente vai ter a festa das trombetas, onde o shofar é tocado. Lá para o dia 15 de setembro, ou seja, 15 e 16 de setembro, nós vamos ter uma outra celebração solene em Israel, que é o dia de Yom Kippur, né? O Yom Kippur é o dia da expiação. Lembra, pastor, aquele dia que o sacerdote, né, quando a gente lê na Bíblia, no Antigo Testamento, que o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer o sacrifício, né, e pedir perdão a Deus pelos pecados da nação? Esse é o dia de Yom Kippur, e ele é celebrado praticamente 7 dias após o dia da festa das trombetas. Então nós temos a festa das trombetas, na sequência nós temos o dia de arrependimento e de expiação, e aí o próximo evento é o evento da festa dos tabernáculos, que nós chamamos de Sukkot. E tabernáculos fala de uma vida transitória, né, porque o pessoal saiu do Egito e estava em transição no Egito, nas cabanas. E Sukkot quer dizer cabanas, por isso que é festa dos tabernáculos, dizendo o seguinte: o seu lugar não é aqui, o seu lugar aqui onde você está é um momento de transição, e você está indo para um lugar definitivo, uma terra que emana leite e mel. Mas nesse período de transição, o que acontecia? As cabanas eram montadas e Deus permanecia no centro do arraial do acampamento. Ou seja, Deus estava ali governando o povo
presencialmente através de uma coluna de fogo durante a noite e durante o dia uma nuvem. Então, essa sequência ela é espetacular, porque ela traz revelação do propósito de restauração de Deus. Festa das trombetas no ano novo, dizendo um novo ciclo vai se iniciar, um novo tempo vai começar, e as trombetas anunciam isso. Vem o arrependimento e na sequência. Muito bem, nosso programa Sala Especial hoje, estamos falando aqui sobre assuntos internacionais, né? Falamos da ONU, né? De alguns documentos que a ONU tem emitido, falando sobre a questão da igreja cristã também ser uma espécie inimiga das leis humanitárias, né? Tentando certamente jogar, né, o cristianismo contra pessoas, instituições, como se nós fôssemos pregadores de ódio, né? Que é realmente uma situação muito confortável. E aí, por isso, as leis precisam ser mudadas, né? Leis que restringem cada vez mais as nossas liberdades, como a gente está vendo aqui, né? No nosso país, né? Que é apenas um reflexo disso, né? Onde vemos várias pessoas sendo assim levadas a tribunais, alguns presos, inclusive, né? Tudo em torno de crime de opinião, como se isso existisse na nossa Constituição, né? Seja proibido a opinião pessoal hoje, né? E passando por várias leis que já estão na própria Constituição brasileira, né? E na segunda parte do nosso programa hoje estamos abordando aqui a questão agora do setembro, o mês das festas, que vão falar da restauração da igreja, inclusive, né? Começando agora no entardecer do dia 6 de setembro, numa festa chamada Festa das Trombetas. Você sabe que na Bíblia existem 3 grandes festas, né? A primeira, começando o ano civil, a Páscoa, depois, mais ou menos 50 dias depois, tem uma festa de Pentecostes, e passando 4 meses, agora chegando então nesse mês de setembro, tem uma última das festas, nesse ciclo de festas anuais que Deus instituiu para a nação de Israel e que para nós não, assim, ela tem um caráter profético, né? Sendo que dessas 3 festas, as 2 primeiras já aconteceram na história da humanidade. A Páscoa foi justamente quando na vinda do Senhor Jesus. A festa de Pentecostes aconteceu lá em Jerusalém, né? Quando o Espírito Santo foi derramado, né? Sobre o povo de Deus. E existe uma das 3 festas que ainda não está no nosso futuro, que fala como como o irmão André falou agora há pouco, para nos lembrar que nosso lugar não é exatamente aqui na terra, nós somos apenas peregrinos, mas o Senhor Jesus, lá em João capítulo 14, diz que ele cuidaria de todos os dados, todos os fatos, né? O reino é muito amplo, há lugar para todos, né? Então que nós possamos, e com coincidência com essa festa chamada assim, onde você toca o shofar, né? Também dado início ao ano novo judaico, né? Que o Israel não segue assim esse calendário solar que nós seguimos, né? Mas o calendário da Bíblia é um calendário lunar, um pouquinho diferente. Então o início do ano não é em janeiro, né? Nós seguimos o calendário do Papa Gregório, que foi instituído lá mais ou menos no ano 1500, que é baseado no Sol. Esse calendário aí da Bíblia, né? É o calendário lunar, e ele tem início não no mês de janeiro, né? Mas no mês de setembro, né? É um calendário que não é fixo, ele é variável também, e que cada ano muda, né? E que começa então agora no entardecer do dia 6, na outra segunda-feira, sem ser nessa, né? E então, lembrando também para os cristãos, né? Para aqueles que creem em Deus, né? Que o tempo agora é de alerta, né?
Por isso se toca as trombetas, se toca o instrumento de som, né? Para que a gente pode ser que alguns estejam adormecidos na sua fé, talvez não estejam percebendo que a fé cristã está sendo assim atingida em cheio, que a perseguição já começou, e essa perseguição hoje ela tem bases bastante claras no sistema judiciário. Nós restabelecemos o contato. Então, André, a gente já está mais ou menos terminando o nosso programa nessa manhã, e então queria só que tu encerrasse a tua explanação aí, e também já de antemão agradecemos a tua participação nessa manhã aqui no programa Sábado Especial. Desculpa, pastor Sérgio, aconteceu alguma coisa aqui, desligou o microfone, mas estamos aí. Então, só encerrando, esse toque do shofar no Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico, né, ele faz uma referência ao texto de 1 Coríntios 15, quando diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então essa é uma festa profética, né? Que aponta para o retorno de Jesus, e é um momento onde os mortos em Cristo ressuscitarão, aqueles que estiverem vivos subirão e serão transformados, encontrarão com Cristo. Então é um momento de alerta, é um momento de estarmos preparados para aquilo que vem pela frente, para esse tempo novo, e é também o tempo de nós clamarmos, como Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Esse deve ser o clamor da igreja nesses dias, nesses tempos, onde o toque do shofar está para ser dado, e nós como igreja temos que estar orando e clamando por isso, né? Mas além da questão da festa, né, nós temos aí as questões atuais de Israel. Um novo primeiro-ministro foi eleito, o ministro Benjamin Netanyahu perdeu as eleições, entrou agora um novo chamado Naftali Bennett. Ele tem só 49 anos, ele tem uma linha de direita, ele sempre participou da direita, e ele vai revezar a cadeira de primeiro-ministro com um outro que hoje está ocupando a cadeira de ministro das Relações Exteriores, que é Yair Lapid, e ele tem uma linha mais de centro-esquerda. Então, Israel hoje está com uma nova liderança. O Benjamin Netanyahu não está mais à frente como primeiro-ministro, e passando aí pela questão do julgamento dele, por questões de tráfico de influência e coisas assim. A situação de Covid em Israel, ela teve uma terceira onda, aquela cepa, né, aquela linha, aquele vírus Delta, se espalhou muito rapidamente, apesar de Israel ser um dos países que mais já vacinou a população, percentualmente falando, e com a mutação do vírus, principalmente naquelas pessoas que ainda não foram completamente vacinadas ou só tomaram a primeira dose. Então eles iniciaram agora um programa de aceleração máxima para vacinação e estão aplicando a terceira dose para pessoas a partir de 40 anos, começaram agora nessa semana, né? Nós tivemos aí também no final de semana passado, e foi interessante, pastor, porque não houve divulgação muito disso, um incêndio nas montanhas de Jerusalém, que afetou muitas casas, inclusive hospitais, que tiveram que ser evacuados. Foram quase 52 horas de combate ao incêndio, mais de 6.000 hectares foram destruídos. Tivemos aí 8 aviões, dezenas de caminhões de bombeiros para combater esse fogo na região de Jerusalém, nos montes em torno de Jerusalém, né? E inclusive alguns desses caminhões de bombeiro foram enviados pela autoridade palestina do Mahmoud Abbas, que cedeu, né, e participou com Israel no combate a esses incêndios, né?
Então, Israel continua tocando a vida. Tivemos alguns conflitos na fronteira do norte na semana passada, alguns bombardeios em cidades do norte, mas isso foi controlado e agora está tranquilo. Muitos estão perguntando a respeito do Talibã no Afeganistão, se isso afeta Israel. Nesse momento, nessa situação atual, não, né? Mas a gente não sabe futuramente como isso pode se desdobrar, né? E o representante do Talibã, essa semana, deu uma entrevista para um jornalista israelense. O engraçado é que ele não sabia que o jornalista era israelense. E aí ele falou que não havia qualquer motivo para a população do Afeganistão se preocupar, porque o Talibã estava ali para estabelecer a ordem e estabelecer a paz e a estabilidade do país. A gente sabe que não é bem isso. Nós temos contatos dentro do Afeganistão, missionários que estão lá dentro, e a situação realmente é bem complicada. Eles já deram ordem para pegar meninas, crianças de 15 anos que ainda não se casaram, como reféns, para elas se tornarem esposas dos combatentes do Talibã, para gerarem uma nova geração de soldados e de combatentes do exército deles. Então você imagina você assumir o poder e ir nas casas e pegar meninas de 15 anos para usá-las como concubinas, para gerar um novo exército e treinar essas crianças que vão nascer para combater e para implementar, né, o conservadorismo do islamismo dentro daquele país. Então, essas são mais ou menos as notícias da atualidade com respeito a Israel. Muito bem, então nós queremos te agradecer, André, por mais sua participação aqui no programa especial. Em qualquer momento aí, né, as coisas mudam rapidamente às vezes, né? A gente vai acionar aí para ti. Muito obrigado, gostaria que tu desse as últimas palavras aí, programa aqui da região missioneira do estado do Rio Grande do Sul, né? Um abraço apertado pessoal do Palmeiras das Missões, pessoal de Joia também, que está sempre ouvindo nossos programas lá. A gente gostaria de te agradecer. Eu que agradeço, pastor, pelo privilégio de estar com vocês. Essa aqui acho que já é a 4ª ou 5ª vez que a gente está tendo a oportunidade. Eu agradeço muito e que Deus possa abençoar todos vocês, ouvintes. Esse programa de fato torna o sábado especial. Sempre assuntos muito pertinentes, tratado com seriedade, com profundidade, e para mim é uma honra poder participar com vocês. Um bom sábado, um bom final de semana aí para vocês. Muito bem, então, nós queremos também agradecer aos nossos ouvintes, queremos que cada programa possa acrescentar alguma coisa. Você precisa sempre ver como se diz, as duas faces da moeda, né, para você poder avaliar melhor. Um abraço a todos, bom chimarrão, bom final de semana. Sábado que vem estaremos aqui. Obrigado a todos que participaram aqui. Final de semana para todos. Deus abençoe.